liturgia de hoje nos diz que o Senhor é a nossa luz e salvação. Somos convidados a firmar os nossos passos na fé, na caridade e na confiança no Senhor. Buscando perseverar no amor fraterno, celebremos confiantes em receber sempre o auxílio do Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, perseverai no amor fraterno. Não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela, alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse: Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: O Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura nos convida a perseverarmos no amor fraterno, para com aqueles que nos cercam, animando-nos a nos lembrarmos dos menos favorecidos e daqueles que nos evangelizaram, imitando-lhes a fé. Nos convida também a respeitarmos a sacralidade do matrimônio, assunto também tratado no Evangelho de hoje. O Evangelho de São Marcos nos fala que João Batista foi preso e morto por denunciar a união ilícita entre Herodes e Herodíades, que era esposa de seu irmão. Por um lado, Herodes mantinha João Batista na prisão por causa de suas palavras que despertavam ódio em Herodíades. Por outro, Herodes sabia que João era justo e santo e assim o protegia da morte. Mesmo assim, Herodes se colocou numa cilada e sentiu-se obrigado a ordenar a morte de João Batista. Isso assombrou a sua consciência e o levou a considerar que Jesus fosse João Batista ressuscitado, como vimos no Evangelho. Herodes não era necessariamente um exemplo de homem que andava de acordo com a lei, um homem bom, mas ainda assim conseguia reconhecer as virtudes de João Batista, mesmo que por medo. E mesmo reconhecendo essas virtudes, permitiu que o meio,
neste caso representado por Herodíades e sua filha, lhe influenciasse de modo a ordenar que João Batista fosse morto. Ele se deixou influenciar pelo meio. Ele que tinha medo e sabia que João era justo e santo e por isso o protegia. Ficou então atormentado pela sua consciência e foi incapaz de reconhecer quem de fato era Jesus, pois a lembrança do que fizera João Batista lhe impedia. Nos dias de hoje, também nós sofremos a influência daqueles que nos cercam e, por vezes, somos atormentados pela nossa consciência pesada que nos impede de vivermos sob a graça de Deus. Irmãos, o Senhor nos chamou para permanecermos firmes no amor e na justiça. Sejamos fiéis a esse chamado e, ao contrário de Herodes, busquemos andar conforme a lei do Senhor e sermos fiéis aos seus ensinamentos. Evitemos meios que corrompam a nossa fé. E quando isso for inevitável, revistamo-nos do Espírito de Deus para mantermos a nossa fé inabalável e nossas ações incorruptíveis, enxergando a Jesus e sentindo as suas ações transformadoras em nossa vida. Seja o Espírito Santo o nosso maior guia. Busquemos o Senhor, nossa luz e salvação. Oração. Senhor Deus, te louvamos e te bendizemos pela tua palavra que acabamos de ouvir. Te louvamos pelos nossos avós, pais, catequistas, sacerdotes e todos aqueles que nos ensinaram a nossa fé. Dá-nos, Senhor, a plenitude da tua graça e do teu amor para vivermos integralmente essa fé, amando aos irmãos e irmãs que nos rodeiam, principalmente os que mais precisam. Te louvamos pelo matrimônio, que une no amor homem e mulher para formarem uma família, onde reina a sua presença. Abençoa todos os casais e dá a eles a perseverança para se manterem fiéis e fortalecidos no amor e também na sua graça. Fortalece-nos na fé e na caridade, para que possamos viver como verdadeiros discípulos de Cristo. Dá-nos coragem para testemunhar a verdade, mesmo diante das dificuldades, e confiança para seguir sempre teus caminhos. Que, inspirados pelo exemplo de João Batista, possamos permanecer fiéis a ti, proclamando que tu és nossa luz e salvação. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.